Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Brisotti. E pessoal, seguinte, mano, tô querendo trazer pra vocês aqui agora um vídeo um pouco diferente, tá? Um pouco do padrão aí que eu trago já pra vocês no dia a dia, que é gameplay. Então eu quero fazer o react aqui, gente, do Forbidden West, pra gente ver o quão maravilhoso esse jogo tá. Então, recentemente a IGN, né, lançou no próprio canal dela aqui, no site oficial, né, no canal do YouTube, algumas novas cenas aí da gameplay do jogo de Forbidden West, do Horizon Forbidden West, e eu quero mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, ou seja, como já está sendo, né, que a data de lançamento vai ser agora dia 18, né, até o que tudo indica, né, dia 18 de fevereiro. Beleza? Então eu quero trazer aqui pra vocês um react rapidinho, só pra gente ver os detalhes aqui dos personagens, da imersão do jogo, da renderização do jogo, no modo de batalha, beleza? Eu dei uma pincelada meio por cima aqui do vídeo e bora fazer isso aqui agora, bom? Deixa eu só alterar o meu OBS aqui. Pronto. Deixa eu dar um play aqui pra gente poder curtir junto e aí a gente vai... Eu vou comentando aqui por cima alguns aspectos que eu curti bastante, tá? Desse novo cenário, dessa nova gameplay aqui com a Eloy, beleza? Vamos lá. Bom, aqui a gente já percebe o modo de renderização que os caras da Sony utilizaram, né, cara? Você vê o detalhe das nuvens ali. É muito, muito bonito. Esse jogo tá sensacional. Tanto que eu falei, já dei uma pincelada aqui. E o nível de detalhe tá absurdamente incrível. Absurdamente incrível, tá? Bom, esqueci de avisar. O jogo aqui, a tela, a captura da minha tela tá em 4K, beleza, pessoal? Só que é o seguinte, eu não sei se vocês vão conseguir ver em 4K aí, até porque eu estou capturando o meu monitor aqui e tal, né? E o meu monitor não é 4K. Eu não sei que diferença isso faz, tenho que ser sincero, beleza? Mas o meu monitor aqui ele não é 4K, ele é só 1080p, beleza? Mas eu espero que vocês aí... percebam os níveis de detalhamento aí, tá? Não sei se você tiver um celular bacana aí para você assistir o vídeo, ou tá assistindo no PC ou num notebook aí que tenha uma tela 4K, acho que vai ficar melhor aí para vocês, tá? Horizon Zero Dawn introduced an amazing foundation to Guerrilla Games' post-apocalyptic world. Following it up is no small feat, but after... Olha isso, galera. Olha o nível de... Olha a planta saindo da estrutura de metal ali. Eu não sei se é de metal ou se é de... Ou se é de pedra, né? Não sei se aquilo é uma ponte de metal, de pedra. Se foi uma ponte no passado, né? Mas... cara, o nível de detalhamento tá absurdo, gente. 4 hours of hands-on time with early portions of its sequel. Horizon Forbidden West is shaping up to be a fulfillment of all the promises made by its predecessor. Combat is more complex, exploration is more freeing, and the world is teeming with more intriguing life, both robotic and human, and meaningful things to do. The Forbidden West in all its glory still waits to be seen, but I'm not forbidden from telling you about so much of why it's an adventure on which I can't wait to embark. My time with Forbidden West didn't start exactly where Aloy's journey begins in the sequel, but rather a little into her quest to find new answers and maybe save humanity along the way. It's been 6 months since the events of Horizon Zero Dawn, and Aloy has noticed throughout the world that this red blight is kind of encroaching everywhere. And this is a world-ending threat, and she has to find a way to stop it. The first big question I had when jumping in was how much freer exploration actually would be. Zero Dawn did many things right, but its climbing navigation was one of its most frustrating limitations. Forbidden West doesn't make every single inch of its world climbable, which may be disappointing to some, but it was immediately apparent and appreciable just how much more of the world is scalable, and how fun it is to do so. And it's made better by an improved focus. A quick click of R3 causes a pulse scan around Aloy, revealing resources to pick up, as well as, more importantly, highlighting climbable parts of the world. Eu só não sei, pessoal, se a gente vai ter aquelas opções de modo desempenho, modo qualidade, né? Até porque eu também não sei informar, e não foi passado, até onde eu sei, que teríamos algum tipo de escala de frame. Por exemplo, se eu travar o modo em 30 FPS e deixar nível de qualidade, né? Ou, na verdade,
alterar entre desempenho, qualidade, 30 FPS, 60 FPS. Isso a gente não sabe, até por conta que esse jogo, graças a Deus, vai ser lançado também para PlayStation 4, tá? Então a galera que tem PlayStation 4 aí podem ficar sossegado que esse jogo vai sair sim para PlayStation 4. E isso é muito gratificante, né, pessoal? Porque nem todo mundo pode ter um PlayStation 5, né? Isso daí a gente já sabe, a gente vive nesse país de merda e a gente já sabe como funciona, né? Apesar que tá escasso no mundo inteiro. Só que o Brasil não é a prioridade no momento, né? Isso todo mundo sabe. Então, nós aqui, que somos reais sonistas, vamos dizer assim, até leve na brincadeira, tá, galera? Porque eu também tenho um Xbox aqui, cara, também me considero caixista aí, vamos se dizer assim, tá? Enfim, esse aqui é um jogo total exclusivo de PS4, cara, de PlayStation, né? Tanto PS4 quanto pro 5. Todo mundo já sabe, isso daí não é novidade pra ninguém. E só voltando, ainda bem que teremos pro PS4, tá, pessoal? Então, quem tiver PS4 aí pode ficar tranquilo que vai poder conferir o game do início ao fim aí, mano. Beleza? Another nice addition is the Pullcaster, a fancy sort of grappling hook that Esse lets the modo de player pull escalada dela Aloy é to muito harder bom to reach. porque, por exemplo, numa batalha que nem tá tendo aqui agora, né, gente? Uma batalha você tá lá dando porrada, flechada, utilizando aquele modo slow motion. Pô, você já pula, já usa a corda da Aloy, né, pros lugares alguns lugares determinados você vai poder usar esse tipo de corda, que é o que parece aqui. Essa gameplay é nova. E, cara, eu achei isso daqui muito bom, muito fantástico mesmo. It's even something that can be Então, used in o conjunction nível with the de Shieldwing, a o nível glider de detalhamento, Aloy né, obtained near the end of my demo. Isso aqui é muito legal. Isso é muito bom, né, esse planador. Porque, se vocês lembram no primeiro jogo, no Horizon Zero Dawn, a gente subia aquelas montanhas absurdas, gente. A gente subia aquelas montanhas lá em, pô, mano, infinito o bagulho. E pra descer era um saco, mano. Era um saco, porque você tinha que descer tudo de novo. De vez em quando, algumas partes do mapa, a gente tinha aqueles robôs que estavam desativados já, né? Aquela classe daqueles robôs gigantes que estavam desativados e a gente conseguia descer por rapel, né? Ou pela cordinha o rapel, né? Ou deslizando. Não sei se vocês estão lembrados disso daí. Aqui não, a gente vai poder explorar isso daqui. Com isso daqui a gente consegue expandir muito mais ainda a opção de exploração do mundo, né? No mundo aberto da Aloy, do jogo, né? Então, por exemplo, você quer subir uma montanha lá no pico da montanha. Se tiver essa possibilidade, você vai subir, a gente vai poder subir. Legal, bonito. E pra descer, mano, é num tiro só. A gente usa o planador aqui. Eu não sei se vai ter algum tipo de estamina pra usar esse planador. Não faço ideia, posso estar falando besteira. Até uma parte do jogo ali que você usa tanto, ela solta porque não consegue mais segurar. Pode ser. Não sabemos, né? Nesse planador aqui. Launching off a point, letting Aloy soar through the skies, Até and porque no Pullcaster próprio vídeo aqui da IGN eles não mostram, né? Se existe algum tipo de estamina ou não. A gente não sabe. Isso daí ainda vai estar por vir. to an interesting spot on a nearby cliff face creates a real degree of freedom missing in Zero Dawn's movement. Forbidden West seems purpose-built to ensure that everything you do has more worthwhile and varied rewards. Deeper settlements is a core part of Forbidden West, and if my time in Chainscrape, the first one I came across, is any indication, there will be a lot for players to find, discover, and lose hours to play. We really wanted to improve. We really wanted to kind of like listen to the fans and listen to our reviewers, and also based on our own internal feedback. And so there was a whole set of things we wanted to do with settlements, including general sense of them being more lifelike, better animations, better schedules for the NPCs, and also audio. We really wanted to improve the sort of crowd audio in the sense that when you go into any given place in a settlement, it has its own kind of audio personality. And we also have a situation where Aloy's going in to the Forbidden West and encountering new tribes, specifically the Utaru and the... Deixa eu só voltar rapidinho aqui, só pra gente ver essa cena. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Olha o nível de detalhe da Aloy, galera. Percebam o nível de detalhe da personagem da Aloy, tanto para o cenário no total, aqui no geral. O mato aqui em cima, do lado superior esquerdo. As pedras, as rochas aqui, né? Olha o nível de detalhe que os caras se propuseram a fazer
para essa nova geração de consoles, vamos dizer assim, né? O cabelo, a textura, tá tudo muito incrível, gente. Isso aqui tá absurdo. Eu tô achando isso fantástico. Eu tô achando isso muito bom. And the Tanakh. We really Olha wanted to isso. make sure those were as Olha isso, differentiated cara. as possible with, you know, NPCs doing things that they would only do in that tribe to give it that sense of life. The center point of the town, a bit. Olha a sombra, né? A sombra e a luz entrando dentro da taverna aqui. Acho que isso aqui é uma taverna, deve ser, né? Um bar de alguma cidade. Enfim. A textura da mesa, do fogo saindo daquele negócio ali que é no seu nome. Se liga nessa movimentação rápida aqui que eles vão deixar. Isso aqui é só um tira-gosto, tá ligado? Busy brewery had so many cute little bespoke animations of characters sharing a pint. A movimentação dos NPCs, ó, tá vendo? Textura, o gráfico no geral, gente, tá incrível. Percebam a movimentação do cabelo da Aloy também, como é que tá. Até isso eles se propuseram a fazer muito bem, com muita maestria, eu digo. Laughing at stories being told and more. But settlements aren't going to be just full of NPCs you can't interact with. There seem to be more side quests and worthwhile ones. Ó, já trocou gameplay já logo pra cutscene e assim, taca-lhe pau, velho. Cutscene já entrou pra gameplay e vice-versa. E não perde qualidade de nada. At that. There is also a wider swath of side objectives I encountered in and out of town, like melee fight pits, environmental puzzles, and even more, like an in-universe board game called Machine Strike that I'm already setting aside a dozen or so hours to lose playing in. And all of these objectives don't feel like one of any open world's biggest potential problems: filler. Instead, narrative director Ben McCaw explained how everything is built with more and better rewards in mind, whether they be new equipment, outfits, weapons. Isso eu achei fantástico. Olha como a Aloy está linda. Ela tá excepcionalmente linda. Tá ridiculamente linda. Você tá maluco, velho. Os caras têm uma manha pra fazer, né, boneca, né? Diga-se de passagem a Capcom, né, gloriosa Capcom, que pra boneco, vamos ser sinceros, a Claire, Leon, a Jill, né, a Ada, porra, os caras põem a mão ali de verdade pra fazer um negócio com total maestria, né? Isso daí a gente tem que concordar, né? Então, muito obrigado aí, Capcom, né? Mas vamos rever os jogos aí, as campanhas. Nada contra, mas eu particularmente não tô gostando das campanhas de Resident Evil agora, dessa nova classe de Resident Evil, né? Bom, enfim, não tô curtindo. Se vocês quiserem que eu traga conteúdo dessa maneira aqui pra vocês, comentando um pouco mais sobre os jogos aí dessa franquia de Resident Evil, que pra mim também, ela é uma das melhores franquias pra mim. Se quiserem, por favor, comentem aí na caixa de comentários. Demorou? Vamos seguir aqui. Essa é Aloy linda. Or key pieces of lore. It's great to have a huge open world, but if all of the activities in it feel kind of tacked on or not related or not essential, that's not a great feeling. We wanted to make sure that there's a certain path through this game. E ó que eu não tenho monitor 4K, hein? Gente, eu não tenho. Não tenho. Tá absurdo isso aqui. Eu tô olhando em 1080p aqui. There's definitely a progression through this game that's Se eu tivesse um monitor 4K, obviamente, if there is going to be an activity in the world, a visibilidade estaria muito melhor. A melee pit, even a camp or outpost associated with Regala's rebels, or there are other examples. Meu Deus do céu, mano. Olha isso aí, gente. Olha isso, cara. Olha isso. Tá absurdo, cara. Tá absurdo demais. Absurdo. Esses gráficos, cara, não... Ai, como é bom ver jogo assim, cara. Como é bom ver jogo assim. Previous game, they all need to feel part of the world. They all need to be part of the story. I enjoyed much of Zero Dawn's ensemble, but I kind of fell in love with almost every character, new and old, big and small, in Forbidden West. Aloy has been endearing from minute one, but Ashley Birch plays her with such a charming determination that is as enjoyable to watch in action as she defies bureaucrats unwilling to take action to get things done, as it is painful to see keep her at arm's length from close friends like Erend and Petra, who care so deeply for her. I'm asking nicely. Arrest her! I'd like to see you try. So what we wanted to do with Aloy in the Forbidden West is just put her under as much pressure as possible. And so obviously she has the pressure of trying to resolve the Blight, which is a world-ending threat,
and she has all the other pressures of like fighting machines and just trying to survive in this world. But she also has this other pressure of trying to live up to the example of her genetic mother, Elizabeth Sobeck. This is probably one of the greatest people in history and someone who literally almost single-handedly saved the world. That's a very, very high bar for Aloy to live up to, and it affects her interactions with other people. It's also important to remember that this is someone who grew up an outcast and only just started to interact with the world as a whole in the previous game. And while this opening section teased some of the new tribes Aloy will interact with in the West, it also heralded the arrival of her new enemy, Regalla. And what an introduction it is. Lancers! Form up! Played with such power by Angela Bassett, Regalla is immediately positioned as a force to be reckoned with, and it only appears to scratch the surface of her power. Aloy's companions offer... A gente não sabe se o controlador das máquinas lá do 1, né, vai voltar como vilão principal, a gente não sabe, isso também não foi explicado, tá meio nas escuras ainda, mas percebe-se que alguma tribo ali comanda as máquinas de forma bem simples, né? Então isso aí a gente vai ter que descobrir também com a história aí, ao decorrer da história, né, do jogo. That display different aspects of Aloy's personality. And this is something that carries through the whole game. It's actually one of the major themes of the game is how does she relate to other people? How does she relate to her companions? How does that change her as a person? And Aloy's companions are really central to the story and the themes of the Forbidden West. It's really the way that she relates to each of them differently and the impact that they have on her that really forces her to kind of evolve her personality throughout the game. Errand! Luckily, Aloy has a few new friends and new tools and skills at her disposal to rise to the occasion. There are now 6 lengthy skill trees players can invest in based on their style. It should all pair nicely with the expanded arsenal of equipment and outfits you'll acquire. And in another nice twist on established systems, outfits are more closely tied to these skill trees, and some will offer stat boosts that can make skills even stronger. Notably, melee combat is also improved. There's a far greater fluidity in the animations and how they chain together, and it also seems like a more viable option in general, thanks to new skills like the impressive Resonator Blast. There will also be new weapons like the Javelin Thrower, while returning items like Tripcasters and standard elemental arrow options make a welcome comeback. But there's now a wider amount of those elements as well, including acid arrows that can be deployed with a precise strike to use acid-bearing machines' own toxicity against them. Machines, of course, are a major part of the attraction of Horizon's world, and at least so far, Forbidden West is still capturing that mix of wonder, awe, and trepidation that comes with meeting these creatures. There's a nice blend of new and returning machine types, like the acidic bristlebacks, returning scrappers and chargers, and even something new like the burrower. Guerrilla is clearly saving some of Forbidden West's biggest battles for players, including myself, to play through when the full game is released, but I did get to take on one of my most eagerly anticipated newcomers, the venomous Slitherfang. To do so, I jumped a bit further into Forbidden West to try out its new arena, an optional area where players will take on various challenges, needing to finish them under a certain time limit to earn medals that unlock some of the sequel's best equipment. The Slitherfang, with its whole new suite of devastating attacks, is a prime example of the ingenuity Guerrilla displays with Horizon's combat, coupled with all the new weapons and skills, which I admittedly was still just getting the hang of. Defeating the Slitherfang in time was immensely gratifying in the way taking down Zero Dawn's biggest foes was. But with new tricks for both Aloy and foes, these fights are a fresh joy to discover as I worked out the best way to succeed. Or at least survive. I played this particular battle in Forbidden West's frame rate mode, though I switched between the favoring resolution and performance options throughout, and found both worthy of my time. A movimentação do cabelo, piscando o olho, olha que linda, velho. Playing on PS5, Forbidden West World is a sight to behold, from stunning vistas with lengthy views to the enhanced level and amount of detail in a settlement like Chainscrape, to smoother animations both in and out of combat. Livremente, sabe? Muito livre. Ah lá. A cordinha que a gente sempre teve no 1, né? Forbidden West is frequently dazzling. Appreciably, whereas Zero Dawn's conversations usually involve tight shots on 2 characters talking, almost every conversation I had in Forbidden West saw the camera pulled back more and let characters be more uniquely animated in their movements and facial expressions. About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too.
Thankfully, we're only under a month away from getting to see vale all lembrar of que a this play out expressão in da full, Eloy, né, and no my caso time de with Horizon batalha, Forbidden West has me more uma assured cutscene than com ever that Guerrilla has really refined and NPC evolved the Horizon experience with Forbidden que West. aconteça alguma coisa em situações diferentes, vai mudar, né? A expressão dela vai mudar, a expressão de tristeza, de raiva, né, no caso da Eloy, aquela batalha mais frenética, ela assustada, ela feliz, isso daí vai mudar drasticamente, com certeza. It's an easy comparison to make, but often an apt one. The leap here feels like it could be that jump from Assassin's Creed 1 to Assassin's Creed 2, which is saying something considering how solid Zero Dawn already was. But nearly every misgiving I had about the original seems to have been thought through. And then some. Aloy's new journey seems more robust and rewarding than I expected, while retaining the wonder and awe that its predecessor delivered. I still don't know quite what the Forbidden West itself will hold, but after my hands-on, I've never been more excited to find out. For more, be sure to check out our podcast Beyond conversation about even more details from our hands-on time with Forbidden West, and if you're interested in hearing about more PlayStation exclusives, be sure to check out our Art of the Level on an Uncharted 4's greatest chase sequence. Sai daí, velho. And for everything else in the world of PlayStation, you're already in the right place, IGN. É isso aí, gente. É isso aí. Achei bem legal, bem interessante na minha opinião. Esse jogo tá horrivelmente maravilhoso, vamos dizer assim. Eu tô muito ansioso pra jogar, eu espero que vocês também estejam, beleza? E também vou trazer pro canal aí, se tudo der certo, fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, por favor, já deixa o like, beleza? Comenta aí também, vai ser importante a gente trocar essa ideia, se vocês gostaram e tal, desse tipo de conteúdo que é novo aqui pra mim também no canal. Eu fiz assim... Vou fazer, vamos tacar aí, vamos ver o que vai dar, beleza? Então se você gostou, já deixa o seu like no vídeo, compartilha se for possível, beleza? E se inscreve se você tá chegando agora, fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, um beijo, valeu e falou, vamos aguardar esse jogo aí, mano. Beleza? Tamo aí, abraço.